Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você entender de renda variável. Galera, essa semana nós tivemos muitas oscilações, isso fazia parte do nosso contexto, né? Bolsa lá nas alturas, dólar caindo, um monte de ativos que estavam subindo, ouro e prata subindo absurdamente e era previsto que essa semana a gente tivesse alguma coisa de movimentação mais forte e foi o que aconteceu, e principalmente na sexta-feira. Então nós vamos falar aqui de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo também, tá? E vamos falar do Bitcoin. Bitcoin bateu os 81 mil dólares. E aí, é oportunidade ou é pânico? Ou é para fugir para as montanhas? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Mas antes, nós vamos soltar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. E vamos falar do nosso conteúdo aqui, tá? Mas para aquele que chegou agora, se inscreva no nosso canal. É muito importante que você clique aqui para se inscrever, dá o joinha e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai passar para outras pessoas que entendem ou querem entender de mercado financeiro. Beleza, pessoal? Mas antes vamos falar de Brasil. O que aconteceu no Brasil nesta semana no mercado? Bom, tivemos várias notícias. O Copom manteve a taxa Selic em 15%. O mercado esperava que ele fosse reduzir a taxa, né? Porque ele já está há muitas reuniões mantendo a taxa e a inflação pelos indicadores estava sendo controlada e ele achou que o mercado fosse, o Banco Central fosse reduzir a taxa, mas isso não aconteceu. Aí o mercado já começa a reagir de uma forma mais desconfiada e outros cenários aconteceram no mundo que fizeram com que viesse a redução. Mas na verdade, galera, vamos ser bem sinceros, a bolsa subiu bastante. Então é normal que essa correção viesse. Só que eu quero alertar um ponto importante que eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Tá bom? Vamos lá. Botar aqui Ibov, gráfico semanal, beleza? Fez essa subida maravilhosa. Nós chegamos aos 86 mil pontos e a bolsa fez esse movimento aqui, que nós já sabemos que é um movimento de rejeição da compra. Tá? Mas o que está aqui por trás disso tudo? Para mim, o que está chamando a atenção é o volume financeiro. Observem, eu vou até abrir um pouquinho mais aqui, que pode ser que esteja na minha cabeça. Olha só esse volume financeiro aqui. Observe que esse volume foi maior do que o volume da semana passada, ou seja, nós subimos 8%, entrou um baita volume financeiro e agora veio esse candle de rejeição e esse volume financeiro mais alto, tá? Isto significa que vai haver uma correção? É bem provável. Agora, essa correção pode vir com uma estratégia que acontece algumas vezes no mercado, que é ele devolver toda essa alta. A gente chama de queda em V, ou em A, né? Que é a subida e descida. Então, como é que seria essa queda? Essa queda seria, se ela subiu reto, ela também vai descer reto. Isso vai acontecer, Joseph? Nós não sabemos. Como eu falei para vocês já nos outros panoramas, esse ano é um ano de volatilidade. Esse ano é um ano que você vai ter fortes emoções na bolsa por conta das eleições, por conta dos indicadores nossos que ainda não estão desempenhando muito bem. Então, é importante que você fique de olho, tá? A galera do grupo Free já vendeu as ações, a galera do grupo VIP já vendeu as ações, tá? A maioria do pessoal está com o dinheiro na renda fixa esperando uma próxima oportunidade, tá? Então eu quero que vocês observem bastante isso. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês terem cuidado, é com a ação Roxo 34, Nubank. Observem que ela fez o movimento chamado de topo duplo, ou na verdade até um topo triplo, porque ela chegou aqui, bateu, desceu, bateu, subiu, desceu, bateu, subiu, desceu. O que que significa?
Significa que os vendedores estão muito fortes nessa região, tá? E se ela romper essa região aqui do 14,72, começa a fazer uma reversão mais forte. Então, galera que está com o Nubank, venda uma parte, tá? O pessoal que quer comprar, não compre agora e esperem uma nova oportunidade. Beleza, pessoal? Uma outra ação que eu quero chamar a atenção, Ryzen. Ryzen veio de uma queda absurda, tá? Caiu muito, muito mesmo, tá? E começou a fazer um sinal de compra. Pelo semanal, não é um sinal tão relevante assim. Mas pelo gráfico diário, ele mostra que ele já rompeu essas regiões aqui e pode nos dar uma oportunidade abaixo de 96 centavos. Ah, mas quando chegar em 96 centavos é para comprar? Não, é para esperar uma oportunidade para você entrar aqui, uma rejeição na venda, tá? Um famoso martelo, e assim você vai tomar a sua posição. Beleza, pessoal? E uma ação que eu estou vendo aqui que pode nos dar uma oportunidade é CIA, tá? Ela rompeu essa parte aqui do gráfico diário, tá? Isso aqui lá atrás é uma região de compra pelo gráfico semanal, tá? Rompeu e está vindo para cá. A partir dos 11,06 pode nos dar uma oportunidade de compra. Beleza, pessoal? E aí eu quero falar agora do mercado americano. Mercado americano, tivemos aqui uma grande alta do ouro e da prata, tá? Isso impulsionou o mercado, tá? Eu queria mostrar para vocês também o S&P, como é que está se comportando o S&P nesse movimento, tá? E eu quero mostrar aqui, botar aqui no gráfico para vocês, o S&P, o índice S&P da Bolsa Americana, tá bem embolado, fazendo um movimento que a gente chama de distribuição, né? Subiu bastante. Se você pegar o gráfico semanal aqui, vou botar o gráfico semanal para vocês. Gráfico semanal, subiu bastante e agora está algumas semanas dentro dessa congestão, tá? Pode ser que venha para cá, cair pelos 6.700 dólares e dar uma oportunidade de compra, ou se vier uma crise, ele cai para os 5.800, tá? 5.900, 6.000 dólares, tá? Mas ainda não tem nada muito concreto para a gente ver essa crise. Vamos acompanhar, tá? E o que eu quero chamar a atenção para vocês é a prata, tá? Prata subiu muito, tá? E em poucas horas ou em minutos devolveu tudo de uma vez, tá? Era um ativo que tinha subido demais e agora fez uma correção. A gente já esperava essa correção. O que a gente não contava é que essa correção fosse tão forte assim, tá? Praticamente em um dia devolveu toda a alta da semana, tá? E um outro ativo também é o ouro, Shell. Ouro também na mesma situação. Subiu muito, desceu, pode ser que pare nessa casa aqui dos 362 dólares e faça um movimento de reversão ou venha buscar mais embaixo. Lembrando que, olha só, a perna de alta está muito, muito grande, tá? Para quem opera com média, já está afastado das médias. Para quem opera, como nós aqui no Smart Money, estava muito afastado do preço. Então, é uma oportunidade para o cara observar pontos mais baixos, entendeu? Então, por exemplo, se vier para casa dos 296 dólares, pode ser uma oportunidade também. Tá bom, pessoal? Então, o mercado americano está nessa movimentação, tá? E o que a gente pode falar do mercado americano a nível de ações? Eu vi duas ações, uma eu vou compartilhar aqui com vocês e a outra eu vou colocar no grupo VIP, tá? O grupo VIP é aquele grupo focado apenas para aquelas pessoas que não têm tempo de ver mercado, tá sempre na correria. Lá a gente vai botar as análises precisas, pontos de entrada, pontos de saída, para você fazer os seus comandos e tocar a sua vida tranquilamente. Beleza? Então eu vou falar aqui da parte da mercado americano e eu vou falar de Berkshire, a empresa do velhinho Warren Buffett, tá? Vem caindo bastante.
A área dos 120 aqui é uma área que a gente tem como início da demanda, só que ela fez um movimento interessante. No gráfico semanal, ela tentou romper este fundo e não rompeu, fazendo o que a gente chama de martelo. E aí, olhando o volume financeiro aumentou. Então, eu vejo aqui a ação da Berkshire como uma oportunidade de compra para médio e longo prazo. Beleza, pessoal? Essa era a minha contribuição aqui no mercado americano, tá? E eu quero ressaltar o seguinte para vocês. Você que ainda não comprou o meu e-book, a oportunidade está na sua porta. Por quê? Lá no meu e-book tem todo o conteúdo, o passo a passo das minhas análises, como eu enxergo o mercado, como eu vejo oportunidade de entrada, os pontos de saída. Você não vai precisar depender de mim para tomar as suas análises. Lá no e-book você tem isso tranquilamente, com uma linguagem fácil, tá? Nós colocamos exemplos de gráficos para você entender como funciona. Nós falamos também de fundamentos de ações, nós falamos também da estratégia que nós usamos, que é o Smart Money, tá? E lá você vai aprender tudo isso por apenas R$ 29,90. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo que eu produzi para vocês com muito amor e carinho. Beleza, pessoal? E agora nós vamos falar das criptomoedas. Bitcoin bateu 81 mil dólares. Pessoal já está ficando nervoso, pessoal já está entrando em pânico e é na hora do pânico que a gente começa a montar as nossas posições. Lembrando, o pessoal sabe aqui do grupo que nós não compramos na alta e nós não vendemos na baixa. Nós vamos esperar as melhores oportunidades de compra quando está todo mundo desesperado e quando está todo mundo eufórico, nós estamos vendendo os nossos ativos. Beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês gráfico do Bitcoin. Bitcoin, gráfico diário, fez um movimento que a gente gosta, que é o martelo, que é uma oportunidade que a gente pode estar comprando, tá? Bitcoin, para longo prazo, vale a pena fazer uma comprinha de leve, tá? Nessa região aqui. Agora, lembrando o seguinte, quando você amplia, você vê o gráfico um pouquinho mais de longe pelo gráfico semanal, o Bitcoin não está fazendo um candle relevante para o gráfico semanal e ele pode buscar regiões mais abaixo. Se ele viesse aqui nos 70 mil dólares, seria ótimo para compra. 65 mil dólares, excelente também, tá? Mas se ele não chegar, você pode já ir comprando devagarzinho o Bitcoin, tá? Então não saia comprando de uma vez, então esperem as melhores oportunidades. E o que eu separei para as criptomoedas? Bitcoin é uma, a outra Ethereum. Vamos olhar Ethereum? Ethereum fazendo um movimento, ela rompeu essa estrutura, fez esse movimento, 50% desse movimento já foi mitigado, está chegando nestas regiões aqui, que pode nos dar uma oportunidade de compra também. Então, o Ethereum também é uma oportunidade. Para médio e longo prazo, você pode ir comprando devagarzinho, tá? O Ethereum não está tão bonito quanto o Bitcoin, mas ainda vale a pena você fazer uma compra. E a outra criptomoeda que eu estava olhando era TRX. TRX fez um movimento, disparou, veio para a região de 50%, está segurando nessa casa dos 29 centavos de dólar. Então, TRX pode ser uma oportunidade para você entrar no médio e longo prazo. Tá bom, pessoal? Lembrando que criptomoeda você tem uma volatilidade maior, então você tem que tomar cuidado, tá? E o pessoal fez o pedido lá do grupo da Solana. Solana, vamos olhar Solana aqui. Está dentro desta congestão, tá? Entre os 145 e 118 dólares. Tentou romper esse fundo, mas não conseguiu. Então, tá aqui nessa região dos 118 dólares. Pode ser que aqui ela tente romper isso aqui ou chegar nessa região dos 140 dólares. Então, Solana pode ser uma oportunidade sim para vocês estarem comprando. Lembrando que o mercado de cripto está bastante volátil
E volatilidade é uma arma do mercado de criptomoeda, tanto para você entrar quanto para você sair. Beleza, pessoal? Era o que eu tinha para falar com vocês, tá? Se esse conteúdo é relevante, passa esse conteúdo adiante, tá? É importante que a gente tenha mais inscritos. A nossa meta é chegar a 100 inscritos e isso vai ser muito bom para a gente, tá, galera? E para quem não conhece os nossos canais, redes sociais, vou deixar aqui embaixo, Instagram, o YouTube que está aqui disponível para vocês, tá? E o nosso grupo free que você tá tranquilo para você entrar, tá? Você vai entrar, um de nossos administradores vai falar com você para a gente entender que você não é um robô e você vai ter o seu acesso liberado. Lá você vai poder falar de mercado financeiro tranquilamente. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Cuidado nas operações de vocês. Até a semana que vem e fiquem com Deus. Valeu!